Nós estaremos dando continuidade à série de mensagens sob o título geral Experimentando o Poder de Deus em Sua Vida. Também começamos, na semana passada, o estudo do livro do Rick Warren. Qual o mesmo título do livro? Quem pode me dizer? Uma Vida com Propósito. Isso, estaremos estudando. Eu gostaria que cada irmão entrasse no domingo de manhã ou qualquer hora dessa semana e ouvisse o estudo da Escola Bíblica Dominical. E se você quiser adquirir o livro, custará apenas R$20. Nós compramos 10 inicialmente e, se houver a necessidade, compraremos mais. Chegarão provavelmente até sexta-feira. Então, por apenas R$20, e acompanhe em casa. É um belíssimo livro que vale a pena nós investirmos parte do nosso horário nele, né? Os irmãos estão aí passando os... Ok? Acabou de entrar. Hoje nós estaremos relembrando alguns pontos que já abordamos ao longo dessas últimas semanas. E entraremos numa ideia muito importante. É fundamental mantermos nossa comunhão contínua com Deus. Comunhão pessoal, comunhão com a igreja, comunhão no lar, comunhão no nosso ambiente de trabalho, comunhão na escola. Mantermos uma vida de comunhão. É gostoso fazer parte de uma igreja. A igreja acolhe todos. Pessoas que vieram de várias culturas. Pessoas com pensamentos, às vezes, divergentes, diferentes. Mas somos aqui um núcleo de amor. Somos uma família acolhedora. A igreja é um lugar onde nós procuramos a Deus e as pessoas para convivermos num ambiente de graça, num ambiente de amor. Não somos iguais. Não sou igual à minha esposa. Não somos iguais culturalmente, não somos iguais fisicamente, nós temos origens diferentes, mas nós temos algo em comum, que é Jesus Cristo no coração, e é o amor. É isso que nos une, o amor que move a nossa mente, que move o nosso coração, e o Cristo que morreu por cada um de nós. Por isso vivemos debaixo da mesma fé e temos os mesmos propósitos. Há algo em comum conosco que é caminhar com Deus, numa aventura de fé que começa quando nós recebemos a Cristo no nosso coração e nos acompanha por toda a nossa vida. Uma aventura onde a cada dia nós devemos estar dispostos a sermos trabalhados pelo Espírito Santo do Senhor para encontrarmos na graça de Cristo a razão do nosso viver e olhando para Jesus, caminhando, deixando as coisas que para trás vão ficando, mas vivendo para servir ao Senhor, exercitar nossa fé e deixar Deus guiar os nossos passos, é o nosso alvo. Temos a consciência de que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele está presente, Ele se move, Ele nos acompanha. E nós podemos experimentar a sua graça a cada dia, mas nós precisamos viver em comunhão. O que é comunhão? Comunhão é quando todos nós nos unimos num propósito especial para servirmos e fazermos a obra do Senhor. Nesse quadro que vocês estão olhando aqui, você vê grupos unidos para vencerem, unindo suas forças, arregaçando suas camisas, trabalhando juntos no mesmo propósito, gastando a sua energia para que a obra do Senhor seja realizada com amor, com dedicação. Quando nós fazemos isso a nível de casal, a nível de família, a nível de igreja, no nosso trabalho, nos nossos estudos, nós somos vitoriosos, porque nós buscamos fazer a vontade de Deus no estilo de vida onde o propósito de Deus está sobre as nossas vidas. E o meu desejo, que você entenda isso nesta noite. Jesus declarou, escrevendo através de Paulo, Romanos 12, 3-5, assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Notem bem,
Paulo está dizendo, não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. O que o apóstolo está dizendo aqui? Eu preciso a cada dia humildemente entender que há um Deus sobre a minha vida e há um Deus sobre a vida de todos aqueles que estão ao meu redor, a partir daqueles que compartilham comigo a minha semana, o meu dia a dia, e em comunhão com eles viver os meus momentos para realizar a vontade de Deus na minha vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, o capítulo 12 também, versículos 4 a 6, ele diz assim, porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos em Cristo Jesus. E todos, estando unidos uns aos outros, somos partes diferentes de um só corpo. Há alguém mais importante numa igreja? Ou menos importante numa igreja? Não há. Todos nós somos iguais. Cada um de nós desenvolvendo o seu ministério. Cada um de nós exercitando seus talentos. Cada um de nós utilizando seus dons. Fazemos parte do corpo de Cristo, da família de Deus. E juntos, unindo as nossas forças, unindo os nossos dons, nós vamos realizando a obra do Senhor no nosso dia a dia. E isso é muito importante. Quando nós falamos de comunhão no corpo de Cristo, nós temos que entender que Jesus é a cabeça. E nós, como igreja, somos o corpo. Notem bem que eu e você está lá embaixo, eu e você. Humildemente, a cada momento, nós devemos caminhar com Cristo e caminhar com a igreja, realizando a obra do Senhor, procurando entender a obra do Senhor. Paulo, escrevendo aos Colossenses 1:8, ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Também escrevendo aos Efésios 4:15, ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquilo que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em Jesus. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós somos como bebezinhos que estão bebendo o leite do Senhor. Mas nós devemos, ao longo da nossa vida espiritual, ir amadurecendo, ir crescendo, para que a palavra de Paulo, lá quando ele escreve, acho que aos Coríntios, ele diz, olha, eu não posso dar alimento forte para vocês, eu não posso dar alimento melhor para vocês, porque vocês ainda são bebês espirituais. Deus não deseja que nós sejamos bebês espirituais, mas que nós cresçamos na graça, no conhecimento, na experimentação do amor e da ação do Espírito Santo na nossa vida, para que possamos caminhar seguros, amadurecendo a nossa fé, amadurecendo a nossa experiência com Deus. Mas o que é comunhão? Comunhão pode ser conversa entre amigos, principalmente quando acompanhada de um cafezinho. Pena que a gente não pode servir café nesses dias, né? Nós não podemos estar ali envolvidos, né? Devido à pandemia. Pode ser um gostoso churrasco. Tivemos uma reunião com alguns pastores, batemos um papo, foi gostoso. Pode ser uma reunião de família, e diga-se de passagem, sugiro que não reúnam mais do que 10 pessoas, seja no Natal ou Ano Novo, em função da pandemia. Reduzam as reuniões de famílias, a pandemia está aí. Para outros, pode ser cantar, pode ser orar, pode ser namorar. Outros ainda lembram que comunhão é a celebração da ceia do Senhor. É tudo isso. Mas é mais do que isso. Comunhão é o contrário do egoísmo. Koinonia é o antônimo de pleonexia, ou seja, koinonia, comunhão, é o espírito de compartilhar, em contraste do espírito de obter tudo em proveito pessoal, proveito próprio. Nós vivemos para compartilhar. Começando compartilhando nosso amor, compartilhando nossa fé, compartilhando nossa experiência, compartilhando a nossa vida com Deus.
Koinonia, como é quando nós nos colocamos numa reunião de interesse igual para todos. Como viver um estilo de vida dentro do modelo do Novo Testamento? Quando a gente olha a igreja, a eclesia lá no grego, chamados pelo Senhor Jesus para uma comunhão com Ele. Cada um de nós foi chamado por Cristo para viver em comunhão com Ele, comunhão com Deus, comunhão com as pessoas ao nosso redor. Chamados para fora do mundo pecaminoso, para olharmos para Cristo e vivermos com Ele em santidade. Para estarmos juntos, construindo relacionamentos, tendo um alvo comum, que é compartilhar o plano espiritual de Deus através das nossas vidas. Igreja é isso. Igreja é reunião de pessoas, reunião de crentes, onde nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor para vivermos e darmos a nossa vida por Jesus Cristo. Quando nós recebemos hoje, querida família do irmão Vanderlei Ferreira, eles vêm à nossa igreja para compartilhar, para somar, para viver o mesmo propósito, para servir ao mesmo Cristo, para amar ao mesmo Deus, para fazer a vontade de Deus ter supremacia sobre a sua própria vida. Então, comunhão é uma associação com Deus, que se reflete nos nossos relacionamentos. A igreja cristã, desde o primeiro século da vida da igreja, começou a usar essa expressão, tendo em vista a preocupação pelos outros. Viver em koinonia é viver preocupado com o outro. Isso começa lá em casa, preocupado com a minha esposa, preocupado com nossos filhos, preocupado com os nossos netos, preocupado com os nossos irmãos, preocupado com os nossos sobrinhos, preocupados com a nossa família, preocupado com aqueles que estão ao nosso redor. Daí a ênfase ser sempre na koinonia, mutualidade. Significa orar, acolher, chorar, alegrar-se uns com os outros. Então, koinonia é isso. Essa base dessa comunhão começa na nossa comunhão com Deus Pai. 1 João 3 diz assim: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Também comunhão com Cristo. Em 1 Coríntios 9, Paulo diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão com o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Filipenses 2:1, ele diz: se há alguma comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Então nós vivemos em comunhão com Deus, comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo em nós. E essa comunhão se repercute em cada momento da nossa vida. Portanto, viver em comunhão é manter relação íntima entre mim e Deus, entre você e Deus, entre nós e os outros que estão ao nosso redor. Abra sua Bíblia. Vai lá para Mateus capítulo 22. Você trouxe Bíblia, trouxe seu celular, procura Mateus 22. No capítulo 22, a partir do versículo 37, diz assim, o 36, mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amor começa no relacionamento em casa. Relacionamento começa com nossa esposa, com nossos filhos, e isso tem que ter repercussão em toda a nossa vida. Amor começa no relacionamento namoro. Amor é algo que é construído a cada momento. Não é uma opção para nós. É estar em Cristo e ser membro do seu corpo, exige comunhão com Cristo. E só Deus pode produzir uma comunhão genuína. Lá em Gálatas 3:28, Paulo diz assim, porque todos que fostes batizados em Cristo,
de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, envolve um relacionamento sem barreiras, sem preconceitos. Fomos criados por Deus para nos relacionarmos em amor dentro da família de Deus. E todas as manifestações ao longo da nossa vida devem manifestar essa graça, essa fé no nosso coração. Não importa onde estejamos, não importa se você está na escola como professor ou como aluno, não importa se você trabalha como engenheiro ou como operário, não importa onde você esteja trabalhando ao longo da sua semana, mas você é uma testemunha do amor de Deus que está ali para transmitir através da tua vida a graça de Jesus e levar a comunhão com Deus às pessoas que estão ao seu redor. Então, dentro do Novo Testamento, viver em comunhão significa amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, saudai-vos, servi-vos, edificai-vos reciprocamente, exortai-vos, orai, aconselhai, levai as cargas uns dos outros, confessai, sujeitai-vos, instruí-vos, ou seja, mutualidade, envolvimento, priorizar a vida servindo ao próximo, de tal forma que a comunhão seja normal na nossa vida. Mas há algumas coisas que podem destruir a comunhão pessoal com Deus e a comunhão no corpo de Cristo. Quando nós nos apegamos a pequenos detalhes, nós podemos destruir a comunhão. Infelizmente, o que nós vemos é que muitas vezes pequenos detalhes da vida destroem relacionamentos. E as pessoas não olham para o conjunto do amor, o conjunto de uma vida, mas olham um pequeno detalhe. E o pequeno detalhe pode destruir. Numa igreja, o pequeno detalhe pode destruir. Às vezes, nos discutimos por doutrinas. Outras vezes, discutimos por coisas que nós não temos um ponto comum. Às vezes discutimos até na maneira de manifestarmos nossa fé e o nosso amor. Discutimos por manifestações ao longo de um culto. Discutimos até pela música. Mas viver em comunhão é saber respeitar opiniões diferentes e, através do Espírito Santo, buscar caminhos que nos leve a mantermos a visão da graça transformadora de Cristo Jesus a todos aqueles que nele creem. Viver em comunhão é estar acima com Cristo. Não, Cristo acima. E nós submissos, humildes diante dele, servindo a ele, amando a ele, estando pronto para servir, amar, compreender e até perdoar o próximo. Porque se nós não tivermos um espírito de graça, um espírito de compaixão, um espírito de amor, nós jamais viveremos em comunhão e jamais seremos uma igreja viva. O que une uma igreja, o que fortalece uma igreja, o que faz crescer uma igreja é a comunhão, que começa na minha vida e continua na vida daqueles que estão ao meu redor. É a comunhão que leva ao testemunho, é a comunhão que leva ao perdão, é a comunhão que leva a buscarmos uma vida de relacionamento saudável, qualitativo, cheio de graça, cheio de esperança em Cristo Jesus. Mas se nos pegarmos a pequenas picuinhas, destruiremos a coisa mais linda que é o amor. Então, para que eu tenha uma comunhão contínua com Deus, eu quero relembrar alguns passos. O primeiro, evite o pecado. Lá em Isaías 59:2 diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não pode ouvi-los. Quando nós pecamos, o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Por isso, eu preciso a cada momento estar entendendo a vontade de Deus. E se eu me rebelar contra Deus, recusando-me a seguir a vontade de Deus, eu estarei em pecado. Eu preciso entender a vontade de Deus para a minha vida, arrepender-me dos meus pecados e caminhar com Ele, confessando-os ao Senhor,
lá em 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, arrependimento, perdão, faz parte da graça e da comunhão com Deus. Lá em 2 Crônicas 7,14 disse, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Você tem feito a cada dia uma revisão do que aconteceu durante o seu dia, fez uma retrospectiva daquilo que você agiu, daquilo que você fez, daquilo que você falou, daquilo que você sentiu, e nessa retrospectiva percebeu que muitas vezes você agrediu, muitas outras vezes você foi duro na palavra, ou foi duro na emoção, e pediu perdão. Com o perdão, pela reconciliação, é a única maneira de vivermos na graça. Portanto, abandonar as coisas erradas e voltar-se para Deus é imprescindível. Lá no Salmo 13:1 diz assim, até quando, Senhor, para sempre me esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Só se estivermos vivendo no pecado, nós não conseguiremos compreender a vontade de Deus e o agir de Deus na nossa vida. Amar a Deus com a totalidade do meu ser. Em Mateus 22:37, lemos, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Mas, pastor, como eu posso manifestar o meu amor a Deus? O meu amor a Deus começa sendo manifestado pelo meu amor ao próximo. Começa quando eu levanto de manhã e digo bom dia para minha esposa e lhe dou um beijo. Começa quando eu chego à noite, ao anoitecer, e eu converso com a esposa, eu lhe dou um beijo antes de dormir. Começa quando eu vejo os meus filhos e sou beijado por eles e eu os beijo. Começa quando eu pergunto pelo meu filho, para a minha filha, para a nora, para o genro, está tudo bem com você? Posso te ajudar de alguma forma? Começa quando eu estou no trabalho e vejo alguém que está passando por demonstrando viver alguma agonia e eu pergunto para ele como eu posso te ajudar. Começa quando eu olho e eu percebo que alguém está com problemas e eu me comprometo em orar e eu oro pela pessoa. Isso é manifestar amor, isso é vivenciar amor, isso é realizar a vontade de Deus para a nossa vida. Se a sua comunhão com Deus for perfeita, você vai amar a Deus de todo o teu coração. E você será capaz de amar até os seus inimigos. Sabe? Por 5 anos, todos os dias, eu orei por alguns que se diziam meus inimigos. Por um processo e por aqueles que estavam com o processo na mão. Eu orei por suas vidas. E Deus foi agindo na vida deles. Deus foi fazendo a sua obra. Lá em João 14, 21-24, diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, presta bem atenção, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, amar é buscar fazer a vontade de Deus, que guardada no nosso coração através da leitura da Bíblia. A quinta ideia, submeter-se ao domínio soberano de Deus. João 15:5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês nada podem fazer. Eu tenho que render a minha vida ao Senhor. Eu tenho que me submeter à vontade do Senhor. Eu tenho que olhar para Jesus e caminhar olhando para Jesus e não olhando para o lado. Você não pode olhar para o pastor Nilson porque ele é um ser humano e ele é um ser humano pecador. Você não pode olhar para minha esposa porque ela é também um ser humano pecadora. Você não pode olhar para o Fábio porque Fábio é frágil. Você tem que olhar para Jesus.
Você tem que olhar para a graça de Deus. Você tem que olhar para o amor de Deus. E você tem que caminhar olhando para Cristo e não olhando para os lados. E quando você caminha olhando para Jesus, você acerta o alvo. Diante desta realidade, você pode ter duas atitudes: aceitar ou rejeitar o plano de Deus. Eu quero relembrar uma história que está lá no Velho Testamento, 1 Reis 19, 15 a 21. Quando Eliseu tomou a decisão de seguir Elias. Deus olhou para o profeta Elias e disse assim para Elias: você vai lá e você vai ungir o rei. Mas você também, Elias, você vai ungir aquele que será o seu sucessor. E diz a palavra que partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi diante dele. Ele estava na 12ª. 12ª é 12ª, é isso? É isso mesmo, 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa que eu vá beijar o meu pai e a minha mãe, e depois irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os bois e matou os bois. E ele pegou a sua junta de madeira, que ele estava arando a terra de madeira, e fez uma grande fogueira, fez um churrasco, chamou o povo ao redor, e todo mundo participou do churrasco, usando a junta de boi, e usando o boi que ele usava para puxar a junta. E aí, depois disso, ele saiu seguindo o profeta Elias. Na vida é assim. Tem um antes e tem um depois. No antes, Deus me chama, mas Ele quer que eu tome uma decisão. É interessante que Eliseu estava ali na 12ª junta de boi, então tinha 11 ao redor dele, junto com ele, e ele estava arando a terra quando o profeta Elias chegou. E com certeza Elias disse para ele: Deus te chamou para ser o meu sucessor. E ele disse: por favor, posso ir até meu pai, dar um beijo nele, a minha mãe, dar um beijo nos meus irmãos, nos meus parentes, depois eu te sigo. E o profeta Elias disse: pode ir. E ele foi. Só que ele pegou aquela junta, que era o seu trabalho, pegou o seu boi, destruiu a junta, fez a fogueira, fez a brasa, matou o boi e fez o churrasco. Porque ele não poderia deixar nada para trás. Quando a gente começa uma vida espiritual com Cristo, o Espírito Santo vai nos levando a mover, a transformar, a alterar a nossa vida, a mudar tudo aquilo que está longe da vontade de Deus, para vivermos e fazermos a vontade de Deus. Deus realiza a obra transformadora na nossa vida, mas nós temos que estar dispostos a deixar para trás e seguir avante com Cristo Jesus. Meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Teus olhos têm visto a graça de Jesus. Teus olhos têm experimentado o poder de Deus na sua vida. Teus olhos têm experimentado a unção do Espírito Santo na sua vida. E você tem visto a obra de Deus acontecer naturalmente com você. Ninguém pode nos substituir nessa decisão de seguir ao Senhor. Na vida, sempre haverá um antes e um depois. Confie em Deus, última ideia. Lá em Isaías 31 diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, aos que contam com os cavalos. Aqui ele está dizendo: ai daqueles que contam com as coisas desse mundo para solucionar seus problemas. Eles confiam na multidão de seus carros e na grande força de seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, não olham para Deus, nem buscam uma ajuda que vem do Senhor. Para fazer a vontade de Deus, você tem que depender do Espírito Santo para poder fazer a vontade de Deus. Sua vida cristã depende do seu relacionamento com Deus.
O conhecimento, o experimentar de Deus depende da sua intimidade com Ele. Na verdade, tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que acontecer na minha vida, demonstrará se eu dependo ou não dependo de Deus. Sem fé, nós não conseguimos desenvolver uma verdadeira comunhão cristã. A fé é fundamental. E nós precisamos ter esse elemento comum para falarmos a mesma língua, para sonharmos os mesmos sonhos, para trabalharmos pelas mesmas motivações. Deus é que faz essa mudança. Deus conhece os nossos sonhos e Deus tem sonhos para a nossa vida. Eu jamais imaginei que um dia estaria aqui com vocês. Todos os meus planos foram alterados pelo Senhor. Mas é o Senhor que cuida, é o Senhor que age, é o Senhor que interage na história, é o Senhor que vai à frente, abrindo os caminhos, criando os caminhos para que nós possamos seguir a nossa vida. Isso acontece na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na nossa vida profissional, na nossa vida social. Eu tenho que escolher sonhar com Deus. Andar então em comunhão com Deus e com a igreja exige rendição incondicional em todos os momentos. Mostrei essa figura semana passada e eu quero relembrá-la. Nossa tendência é ser rebelde. Ser dependente de Deus é contra a nossa natureza carnal. Sempre queremos ter o controle sobre tudo. Na verdade, jamais, pelo nosso próprio querer, conseguiremos entender a vontade de Deus. O Espírito Santo há de ser o nosso professor pessoal. E nós poderemos caminhar com Ele, entendendo a sua vontade. Por isso, olhe para Jesus. Leve a Cristo todas as suas ansiedades e permita que o Senhor haja na sua vida. Permita que o Espírito Santo esteja produzindo a cada dia mais comunhão, mais alegria na sua vida. E Ele pode fazer isso. E eu estou concluindo. Salmo 37, 5 diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue a tua vida ao Senhor. Confie nele. E o mais Ele fará. Há uma oração, eu não sei se você consegue enxergar essa oração, mas eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos, e eu vou ler essa oração e gostaria que você fizesse dessa oração, a sua oração. Querido Deus, em tuas mãos coloco minhas preocupações, cuidados e problemas. Em tua sabedoria, coloco o meu caminho, minhas direções e meus objetivos. Em teu amor, coloco minha vida. A Cristo Jesus, eu abro o meu coração. Pela fé, eu quero tê-lo na minha vida. Eu entendo que eu sou um pecador e peço perdão pelos meus pecados e quero seguir o meu caminho, confiando em Ti, tendo Jesus como Senhor da minha vida. Amém. Nós vamos orar nesse instante. Eu quero convidar todos aqueles que têm seu pedido de oração, sua necessidade, para ficarem em pé neste momento. Não importa qual seja a natureza da sua necessidade. Pode ficar em pé e nós estaremos orando ao Senhor nesse instante. Pai amado, a Tua palavra nos leva a compreender que precisamos conhecer a cada dia mais do Teu amor, que precisamos conhecer mais de Cristo Jesus e tê-lo como Senhor da nossa vida. Também, Pai, a Tua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, que o mais Ele fará. Nesse instante, Pai, te pedimos por cada vida que está aqui presente, pelas vidas que nos ouvem através da internet, e queremos te pedir, Pai, que a Tua graça salvadora, restauradora, possa estar, Pai, trazendo paz, trazendo vigor ao coração de cada pessoa. Que o Senhor possa, Pai, estar realizando o desejo de cada coração. Pai, cada um de nós guarda no coração um sentimento, um desejo. Alguns que o Senhor cure a enfermidade,
Outros, que o Senhor realize o milagre que os homens não podem realizar. Outros, que o Senhor mostre o caminho, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê emprego, que o Senhor esteja a cada dia, Pai, guardando os relacionamentos, que o Senhor dê espírito de perdão, para que haja restauração de relacionamentos. Pai, que o teu agir possa provocar em nós a manifestação diária da tua graça e possamos sentir, ó Deus, a transformação, então, pela obra do teu Espírito e vivermos, deixando as coisas que para trás ficam, mas caminhando, olhando para teu Filho Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Pai. Amém.